Ou você fica aqui para assistir comigo esse encontro, para ver se a gente encontra o caminho da solução, para ver se a gente acerta a nossa vida, ou estamos definitivamente separados. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Eu quero louvar a Deus por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai fazer na sua casa. Eu quero responder aqui algumas perguntas agora que chego aqui. Eu sou o pastor Josué Gonçalves, sou de São Paulo, da igreja ICS. Meu nome é Luzia. Eu queria fazer uma pergunta para o Senhor. Em questão de falar assim, que obras de macumbaria não peguem cristão, qual é a sua visão? Essa pergunta é interessante. Obra de macumbaria pega ou não em cristão? Essa é uma pergunta interessante. Veja só, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. O Salmo 21 diz assim, 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, a proteção está para aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. Uma pessoa que esteja longe de Deus, ela está longe da cobertura de Deus. Uma pessoa que está longe de Deus, ela está longe da proteção divina. Então, estas correm um sério risco de serem atingidas porque elas estão desprotegidas por estarem longe de Deus. Próxima pergunta. Pastor, boa noite. Tenho uma pergunta a fazer. O que fazer quando a família do marido quer mandar nele? A família do nosso esposo quer mandar nele, quer mandar na nossa casa, quer controlar a nossa família. O que fazer nessa situação? Rosinete aqui do Maranhão. Ô Rosinete, esse é o problema que muitas famílias enfrentam, não é verdade? Esse é um problema que muitas famílias enfrentam, que é a intromissão, não é? Que é a intromissão do marido, da família do marido na vida do casal. O que as pessoas precisam entender é que depois que uma pessoa se casa, o que fazer? Primeiro, a família de origem precisa entender que existem limites, e limites existem para serem respeitados. Nem Jesus quebrou o princípio do limite, e você vê isso de forma muito clara lá em Apocalipse, quando ele disse assim para uma das igrejas da Ásia Menor: eis que estou à porta e bato. Por que Jesus bateu na porta? Porque a porta nos fala de um limite. O limite me diz até onde eu devo ir e o outro deve vir. Então, se existem limites para serem respeitados, a família de origem precisa respeitar. Agora, quem é que coloca, quem impõe, quem estabelece esses limites? Presta atenção. É o homem, o líder, e é a mulher, a esposa. Eu me lembro que há anos atrás, quando nós fizemos a nossa piscina aqui em casa, de repente a gente não tinha mais final de semana, a gente não tinha mais tempo nosso. Por quê? De repente começou a vir gente aqui da família, e às vezes uma pessoa da família trazia alguém que não era da família. E aí eu me lembro dessa época que tinha algumas pessoas que não trazia nem calção, não trazia toalha, não trazia às vezes biquíni e maiô, minha esposa tinha que emprestar. E aí começou a ficar muito complicado aqui em casa. Eu e minha esposa sentamos e estabelecemos alguns limites. E a partir daí, nós é quem colocamos quando as pessoas deveriam vir, quando eram liberadas para vir. Acabou o problema. Então, irmã, você que perguntou, quem estabelece os limites é o homem e a mulher. Quem estabelece os limites é a esposa
e o marido e a esposa. É você quem diz até onde a família dele, dela deve vir e até aonde vocês podem ir. E lembre-se, inclusive tem palestras sobre isso, sempre que a lei, o princípio dos limites é quebrado, o que se tem é trauma, é confusão, é desentendimento. Por isso que é muito bom que se respeite a lei dos limites. Vamos para mais uma pergunta. Tô pirando. Qual é a primeira coisa assim que a gente faz para ser pastora? Ela quer ser pastora. Primeiro de tudo, você tem que ter chamada para isso. Você tem que ter vocação, porque não é você fazer para ser, porque ser pastor ou pastora é uma vocação, certo? É uma vocação. Então, primeiro de tudo é preciso ter vocação para isso. A mulher precisa se posicionar. Por quê? Porque se a mulher não se posicionar, o marido vai continuar acomodado na sua condição como está. De não assumir responsabilidade, de não se envolver com as coisas que ele deveria estar envolvido na família, falta de atenção. Então, há momentos em que a esposa, eu me lembro de uma mulher, ela é advogada, né? Ela é advogada. E aí, ela convidou o marido para entrar no seu carro para que eles fossem numa cidade próxima onde ela tinha uma audiência, segundo ela. Aí ela chamou o marido aceitou ir com ela. Aí o marido foi com ela. E é muito interessante que quando ela chegou nessa cidade, era aqui em Água de Lindóia, e que foi chegando no hotel onde eles ficariam hospedados, o marido olhou e ele percebeu que era um encontro de casais. Estava escrito lá, bem-vindo ao Encontro Nacional de Casais. E aí ele quis brigar com ela. Como é que você falou que vinha numa audiência e na verdade você me enganou? Você trouxe aqui, foi no encontro de casais. Ela chegou para ele e falou assim, eu tenho o seguinte, aqui é o último lugar que nós estamos indo para tentar resolver nosso problema. Se você não aceitar a participar comigo do encontro, agora a gente decide pelo divórcio, pela separação. Eu não quero mais viver assim. A vida que nós estamos vivendo, tanto para mim quanto para você, está simplesmente horrível. A vida que nós estamos vivendo, tanto para mim quanto para você, está horrível. É uma vida horrível. Nós não estamos bem e eu não quero mais viver assim. Ou você fica aqui para assistir comigo esse encontro, para ver se a gente encontra o caminho da solução, para ver se a gente acerta a nossa vida, ou estamos definitivamente separados. Você que sabe. Ou a gente fica aqui para mudança, ou a gente se separa. Ela se posicionou diante do marido. Olha só o que aconteceu. Ele ficou. E aí ele foi na primeira reunião, gostou. Foi na segunda, gostou. Foi na terceira, gostou. No último dia eu lembro como se fosse hoje. No último dia eu me lembro como se fosse hoje. Ele simplesmente se rende a Jesus. Ele simplesmente se entrega para Jesus. Muda de vida. Quando eles voltam para casa, as filhas ficam impressionadas pela mudança. Ele vai para Israel comigo. E lá em Israel eu tive o privilégio de batizar. No Rio Jordão. Mas por quê? Porque a mulher se posicionou. Ô irmã, se você não se posicionar, nem Deus te ajuda. Tem mulher que vai aceitando, vai empurrando com a barriga. É assim mesmo, Deus vai fazer. Não, Deus vai usar alguém para fazer. Então se você não se posicionar, Deus não vai fazer por você.